Porque tem uma questão, quer dizer, não é diretamente conectada com o verbete, mas o senhor mencionou sobre o efeito físico de modificar a direção da água, que a água estava caindo na torneira com seu filho. E minha pergunta é se o senhor tem controle sobre esse processo, se eu quiser mover um objeto, por exemplo, se eu quisesse. Você tem que ter controle sobre isso. Agora, ó, a primeira coisa mais suave que tem, eu já escrevi sobre isso, é a técnica de fazer a movimentação física através da energia consciencial. Então, como é que se faz isso? A melhor coisa que tem é você colocar em cima de um móvel, igual esse aqui, ou um armário mais alto, uma farinha bem fina, ou senão açúcar, daquele super refinado. E você, então, fechar todo o ambiente, não tem jeito daquela farinha movimentar ou daquele açúcar, cândido, movimentar. Então, o que você passa? Você vai julgar a energia e fala assim, não, agora vai sair uma poeira de farinha para a direita. Agora vai sair para a esquerda. Esse é mais fácil do que com a água. Porque a água está em movimento, esse aqui é parado. A água, eu preciso de ter gente do nível, sabe, da Heliotes, porque eu não dou conta, não. Agora, com a farinha, não. Principalmente se eu estiver fora do corpo, eu dou jeito. Eu fiz muita experiência disso. Você está Meu quarto. Agora, o ambiente é muito importante, o óleo pensando para isso. Para criar, vamos dizer, o receptáculo, o conceptáculo da situação. Então, esse experimento que o senhor sugeriu seria a pessoa acordada na frente da mesa? Não, o ideal é sair do corpo para fazer isso. Deixa lá a farinha em algum lugar e ela sai do corpo e faz. Agora, se ela volta para o corpo e vê aquilo que ela fez do lado direito, sujou todo o chão, depois do lado esquerdo sujou tudo e não tinha jeito, ali não tem vento, não há bicho, não há vento, não tem aparelho nenhum ligado, não pode ter nada ligado. Mas a pessoa agora, acordada é mais tem coisa pior do que isso, que é aquele caso do aquário. Você pega um aquário e coloca planta, você sabe, planta aquática, você sabe o que é planta aquática. Então, coloca uma planta aqui numa ponta e outra planta na outra ponta do aquário. Enche das coisas todas. Agora, com o tempo, você chega, vai pegar uma dessas plantas e vai jogar energia para mumificar a planta dentro d'água. E ela vai secando lá dentro. A outra permanece viva, tudo igual. São irmãs, são gêmeas. Esse é melhor ainda. Esse aí envolve mais o processo físico. Agora, os físicos lá em casa, que eu fazia experiência disso com a P. Steiner, nós tínhamos microscópio, tinha as coisas todas. Os caras chegavam e ficavam com medo. Agora, o que dava mais medo é a hora que eu entrava em transe, e eles iam olhar a minha temperatura, e olhava o dedão do pé, e o pé estava 19 graus. Eu olhava a minha orelha, estava 19 graus. Eu falei, não, esse cara vai morrer, eu vou embora. Então, até médico, uma vez tinha 3 médicos, eles nunca mais voltaram lá em casa, ficaram com medo de eu morrer. São os bobocas, né? Nessa história, eles eram totalmente bobos, não sabia nada. Então, esse ainda é pior ainda. E outra coisa, colocava lá o termômetro para ver, a minha temperatura realmente estava baixa. O senhor colocava 19 graus. Mas o senhor tinha intenção de diminuir a temperatura? O que fazia essa diminuição da temperatura? O meu problema é que eu entrava naquela técnica do sarcófago que eu falei aqui, sabe? Então você começa a imobilizar e você entra numa verdadeira letargia. Com aquilo, então, você vai abaixando a temperatura. Aí você descoincide, cai fora. O corpo começa a gelar. E a possibilidade... Agora, isso é muito fácil com os amparadores. Isso é fácil. De tudo que eu falei aqui, o mais fácil é esse da temperatura. Menos difícil, né? Professor, e esse experimento, se a pessoa estiver acordada, é bem mais complicado de fazer? Como é que é? Esse experimento, mover o açúcar ou a farinha com a pessoa acordada, é bem mais complicado de se ter um sucesso nele? Não, você tem que fazer as coisas que pelo menos facilite do ponto de vista físico, né? Por exemplo, farinha é melhor do que açúcar. O açúcar tem mais peso e ele segura mais, ele é mais gruing. É o processo de... Entende? Então, a farinha é melhor. A farinha é mais poeira.
era melhor para fazer isso. Professor, no livro Projeções da Consciência, acho que o senhor mencionou sobre um monólogo com um amparador. Não, aqui, ó, deixa eu falar outra experiência, tudo que eu já fiz muitas vezes na minha vida. Você pega e faz 6 bússolas, todas da mesma marca, todas elas iguais, e coloca 6 bússolas num lugar só. E você então começa a mexer com as energias na bússola. Vai chegar a um certo ponto, a hora que você entra em transe, que aumenta o processo de energia física, que uma bússola vai dar banana para você, a outra vira para o outro lado, a outra fica assim, a outra mexe, as 6. Por que isso? Como? Você não pegou em nada. Você não vai chegar nem perto do móvel. Agora, isso eu fiz, os caras ficaram tudo assustados. Teve cara que foi embora mais cedo lá em casa, pediu licença, foi embora antes de acabar o experimento. Professor, isso implicaria uma interferência, uma ação entre o campo bioenergético e o campo magnético? Seria isso a razão? Agora, para a pessoa começar a entender isso, ela deve pegar microscópio. Microscópio de 2 lentes, você está entendendo? E ela, então, o que vai fazer? Ela vai pegar, arranjar lâmina e lamínula e colocar a água debaixo da lamínula. E vem uma pessoa e vai jogar a energia de um lado da lamínula. Você vai ver que a água vai começar a ficar alterada pelo microscópio. Entendeu? Nós tiramos fotografia de tudo isso para ver. Aí entra uma opção desses fenômenos de física, tudo na questão da água e os processos todos que são alterados. Tudo isso eu fiz durante muito tempo. Mas não adianta nada esses fenômenos. Nada disso rendeu para o meu trabalho. Nada. Cada um quer ficar, porque o cara lá via, admitia aquilo e falou assim, eu não posso entrar nisso. Eu não posso mudar minha carreira. Então, você mandava ele para o escambau e deixar para lá. Foi por isso que eu desisti de tudo. Agora, depois eu quis fazer umas coisas ainda mais avançadas. Falei lá com o meu amigo, o Lattes lá, ele falou, não entra nisso, Paulo, bobagem. César Lattes. Mas ele tinha alguma experiência parapsíquica para ter ideia? Não, mas ele teve experiência física e eles achavam que ele era doido. Ele tinha uma espécie de cotoveloma violento com o negócio. Agora, professor, quais são as alterações na lâmina d'água que ocorrem com essa exteriorização? É que eu não estou ouvindo bem. Esse experimento no microscópio com a lâmina d'água, com a pessoa exteriorizando do lado, que tipo de alteração? A coisa mais séria que tem é o seguinte, você vê que cria uns grumos, alguma coisa alterada na água. Agora, justamente do lado que a pessoa está julgando. Que a lamina, você sabe, tem um lado, a esquerda, direito, você olha, começa. Agora, com o tempo, você vai vendo todos os processos que tem vários nomes para isso. O que vocês gostam muito de falar é fractal. Vocês veem tudo quanto é tipo de fractais. Você faz à vontade. Nós tiramos fotografia disso tudo. Agora, a tendência é criar fractal cada vez mais. Como é que eu posso ter acesso a esses dados, a esses resultados? Não, tem alguns que nós temos guardado, tem isso tudo aí. Depois nós vamos até, não sei se o Hernandes já pegou, ele vai pegar esse material. Outra coisa, nós tínhamos aparelho também, ainda tem muitos desses por aí. Tem uma opção de coisas sobre o processo de efeito físico, não é? Você ainda não pegou o material, não, né? Os materiais, né? Você ficou de me dar os outros, mas assim que tiver pronto. Lá dentro aí, precisa de olhar. Tem coisa que eu guardei. Tem coisa que eu quero até ver, que tem um que é da Chantal, de efeito físico, que ela fez um negócio com tinta, e que tem eu no meio. Agora, no meio da tinta aparece eu lá com um cavalo. Muito esquisito aquilo. Você vê direitinho como é que foi feito. Aquilo essa é uma francesa, que era amiga da Mala, e mandou para mim, lá da França para mim, mandou uma mensagem para mim dentro daquele negócio cheio de coisa feita com tinta. Mancha de tinta. Isso é um tipo, né, de efeito físico também. Esses efeitos físicos todos podem ser estudados depois com calma. Agora, a coisa mais séria que tem é achar quem é que tem efeito físico, é o ectoplasta. É arranjar a pessoa para ajudar. Uma pessoa dessa vale por 1000 outras. Entendeu? Tem que ter predisposição.
Agora, se você junta 3 ou 4 ou 5, potencializa o ambiente, aí tudo muda. Mas, às vezes, por exemplo, as pessoas fazem experiência disso durante 6 meses, não obtém nada, nenhum efeito. De um dia para outro, começa a dar aquele monte de efeito assim, ó, e intensifica durante a temporada, depois some tudo. Por que demora? Por causa de assistência e o processo do entrosamento, né? Afinidade. Tem que haver muito nisso. O rolo pensante tem que ser muito adequado. Se houver uma perturbaçãozinha qualquer, pronto. Um assediador, um problema é poltergeist, isso é um perigo. Ali não pode ter nada, porque é um perigo. Qualquer coisa, entende? Desanda. O negócio desvia, perigoso.